Porque a Bíblia diz que somos pecadores e ao mesmo tempo diz que somos santos? Quem são os pecadores, quem são os santos? Há uma diferença? Há uma separação? Uns são santos, outros são pecadores? Precisamos ver o contexto. Então vamos compreender. Em alguns contextos somos todos pecadores. Em outros contextos não somos todos pecadores. Eu vou explicar. Quando você preste atenção para você entender quando uma coisa tem muito valor e quando não tem, sendo a mesma coisa, sendo o mesmo objeto ou a mesma pessoa. Quando para Deus ela é muito valorosa e quando para Deus ela não é valorosa, não tem valor. Primeiro, ela não tem valor, somos pecadores e não somos nada quando nós não temos Deus, quando nós nos ensoberbecemos e achamos que confiamos apenas em nós mesmos e não confiamos a nossa vida, as nossas coisas nas mãos de Deus. Quando nós vivemos essa soberba, então nós somos pecadores, somos e não temos valor algum, não temos nada, não somos nada, como alguns dizem. E quando é que somos valorizados? Temos muitos contextos, muitas bases para nos compreender isso. Na história de Gideão, Deus mesmo chamou ele de homem valoroso, através de um anjo que apareceu. Pelo menos assim que muitos compreendem. Ali um anjo foi falar com Gideão e chamou ele de varão valoroso. Agora, por que ele era valoroso? Primeiro, por causa que ele era um homem que temia a Deus e gostava do que era certo. Então, era isso. E ele tinha sede de justiça, de fazer o que era justo, fazer o que era correto. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós temos isso mais definido. Quando nós... Aliás, sempre foi assim, mas a gente parece que tem uma ênfase em ficar mais claro. Nós vamos abordar também mais uma outra coisa importante. Mas quando nós temos uma vida com Cristo, então, nesse caso, nós ainda somos pecadores, só que agora não somos mais praticantes do pecado. Por isso agora somos chamados de santo. Mas por que santo? Porque Cristo nos santificou. Quer dizer que ainda nós agora nunca mais cometemos pecado? Ainda podemos sim deslizar de vez em quando em algum pecado. Só que cada vez que a gente desliza, a gente não gosta disso, não fez aquilo por gostar, foi um deslize, a gente se arrepende e Cristo nos perdoa. Como o apóstolo João diz, filhinhos, não falou isso para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado, a saber, Cristo, ao lado do Pai. Então, por causa de Cristo somos santos. Como por exemplo, alguns lugares, algumas passagens nós somos chamados de vaso. O que significa vaso? Vaso é onde você guarda algo precioso. Hoje em dia parece que isso, em alguns contextos, já não vê assim, mas pense dessa maneira. Um vaso de barro, que é assim que o ser humano é colocado em muitas passagens bíblicas. Vaso de barro. Se ele é só um vaso vazio, ele não tem valor. Mas se ele está cheio de algo de muito valor, ele se tornou de muito valor. Não por causa dele, mas por causa do que está dentro dele. Por causa do azeite dele ou aquela especiaria que é muito cara. Por isso ele se tornou de muita estima. Assim é o ser humano. Se você tem Cristo na sua vida, o Espírito Santo habita em você, então você tem grande valor. Não por você mesma, mas por causa de Cristo que está em você, por causa do Espírito Santo que está dentro de você. Então é aí que há a diferença entre o valor do homem e quando ele não tem valor. Porque nós, por nós mesmos, não temos valores algum, não temos forças, somos pecadores, mas por causa de Cristo que habita em nós e nos rege, nos guia, nos protege e nos santifica, aí somos santos e também temos muito valor diante de Deus. Muitas pessoas não conseguem ver, a maioria das pessoas, principalmente das pessoas que não estudam a Bíblia, que simplesmente vão na igreja, não consegue ver isso. Aí às vezes até faz confusão ou fecha os olhos, finge que não, ou ignoram. Então, simplesmente, eles amam muito a igreja, mas não amam a palavra de Deus, a ponto de querer entender, saber. E aí o negócio é ir para a igreja, trabalhar na obra, mas de maneira sem entender nada, tá bom? Busca entender, para você compreender, e aí você não ser ignorante, tá bom? Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.